Salve, salve, galera ligada no 12 Esportes. Estamos começando mais um episódio aí da nossa série Terra Fria, Sangue Quente, onde a gente vai entrevistar aí grandes personalidades do mundo das lutas aqui de Curitiba. Eu sou o Diogo Souza e hoje estamos contando também com a presença da Paola Zanon. Tudo certo aí, Paola? Oi, Diogo, tudo certo? Oi, gente. Boa, maravilha. Vamos lá. Então, Paola, hoje a gente está recebendo aqui, o nosso convidado é o Mestre Dida, outra grande personalidade aqui do mundo das lutas aqui de Curitiba. Grande Dida, como é que tá, cara? Beleza? Show de bola, Diogo, Paola, galera. Hoje tem bastante assunto aí para atualizar vocês e bastante novidade. Vamos lá. Boa, vamos lá. Cara, para começar, assim, eu queria que você começasse falando justamente do início ali, né, cara? Como que foi o teu início nas artes marciais? Você entrou direto na chutebox? Como que foi teu início de carreira aí? Eu comecei a treinar tive contato com a luta com 11 anos, que meu irmão já era lutador, né? Na época eu tinha 11, meu irmão tinha seus 15, 16 anos, e a gente tava vivendo aquele auge das rivalidades entre as artes marciais. E eu lembro que meu irmão vinha com as camisetas da chutebox, eu achava aquilo irado. E na minha época, era uma época que tinha muita briga de gangue, assim, então meu irmão já tinha um nome bem forte perante a galera, a respeito no bairro, né? E eu admirava muito aquilo, eu falava, cara, que legal você ter um respeito das pessoas, né? Às vezes eu ia em algum lugar, eu falava que era irmão do velho, né? Meu irmão tinha um apelido chamado velho. Daí falava, sou irmão do velho, pô, irmão do velho, pô. Então, assim, eu vi aquilo e falava, cara, que maneiro que é você ter esse prestígio, né? De durão, né? De a galera respeitar. Então, aquilo é uma coisa que me encantou bastante. Aí, com 13 anos de idade, foi a vez que eu pisei no tatame pela primeira vez. E meu irmão falou, ó, se você for brabo, sair na porrada, o professor te dá bolsa. E meu irmão já me treinava em casa, então eu tinha uma noçãozinha de boxe ali, como não tinha muito espaço, né? Era clinch, boxe e joelho. Então eu já tinha uma noção ali que a gente ficava brincando. E daí ganhei a bolsa. Consegui despertar o interesse do professor e de lá então foi sempre respirando e vivendo a luta marcial, né? Sempre tive o privilégio de participar de um grande time que foi a Chutebox, né? Que ali para mim foi muito bom você cair no lugar certo, né? Então a gente, além de não perder, tipo no meu caso, né? De participar de uma grande equipe, de ver tudo aquilo acontecendo, de ver os campeões surgindo. Eu também tendo minhas oportunidades de lutar no Japão. Antes, quem lutava no Japão era que nem você lutar no UFC, né? Então, era poucas pessoas que tinham acesso, né? E era uma porta bem pequena. Então, se você lutasse no Japão, você era um lutador, tipo, o melhor, né? Da tua categoria. Então, eu tive esse privilégio de lutar no Japão. Tive o privilégio também de lutar kickbox, que era meu sonho, lutar o K1, né? Que era o maior evento de trocação do mundo. Então, eu sou um cara muito realizado na parte de lutador. Óbvio que sempre falta a gente sempre quer uma coisinha a mais, né? Mas, como atleta, assim, quando eu boto meu pé na rede esticado, eu falo, cara, eu fui audacioso, eu cheguei onde eu queria, eu subi a montanha e consegui, sabe? Então, eu passo isso hoje para meus atletas, sabe? O caminho, a mentalidade tem que ter, e eu me identifico muito com os caras que têm a minha mentalidade, que é o cara que tem que ser obcecado, sabe? E eu falo, eu comecei a tomar cerveja com 30 anos de idade, então, assim, acho que os caras têm que abrir mão de muita coisa para chegar no ápice, né? E eu também sempre tive aquele lado treinador muito forte dentro de mim. Como eu tive contato com o mestre Rafael, eu vi aquilo lá, falava, cara, eu achava irado aquele negócio de você liderar um time, um exército, sabe? Você ser líder de um time de gladiadores, né? Eu falo, cara, pô, é isso que eu quero pra minha vida. Então tava muito claro o que eu queria pra minha vida, que era lutar no Japão e que era ser treinador. E eu tive os dois exemplos muito fortes do meu lado. Eu falei, cara, então eu sou um cara realizado, e hoje eu quero realizar o sonho dos meus atletas e também chegarem a esse grande objetivo, que é lutar no UFC e futuramente, se quiser, se tornar um grande treinador. E falando agora um pouco sobre a Chutebox, que ela é conhecida pela agressividade e a intensidade nos treinos, eu queria saber como que era a rotina por lá, no auge, assim, que você carrega até hoje, e com quem que você treinava lá de grandes nomes. A rotina lá era bem forte, né? Não era para todo mundo. Então, para você aguentar os treinos de boxe, era para poucos. E eu, por aquilo que pareça, era pequenininho ali, né? Mas eu era um presente escondido ali, né? Então, quando entrava um cara na academia, eles já me colocavam para fazer testes com os caras. E eu também já me escalava, via um cara novo, já ia lá com tudo para cima do cara.
e já mostrava o estilo de boxe, que era violência, porrada, e o cara tinha que se virar ali. Então, muita gente não aguentou a pressão, né, dos treinamentos. Tinha que ter a mentalidade muito forte. Você fazia um treino forte, tanto que a gente falava, a luta é a parte fácil. Literalmente, naquela época, a luta era a parte fácil. E, pô, que nem eu vi o Anderson, o Vanderlei, o Shogun é mais da minha época, né? Então, quando eu entrei na academia, eu já tinha o Vanderlei, o Vanderlei já era lutador famoso em Curitiba, né? No Brasil. Mas o Shogun, ele entrou junto comigo, então a gente passou muita coisa junto, a gente lutou no mesmo evento junto, estreou junto no kickbox. Então, assim, o Shogun diria que é mais da minha leva, né? Mas a gente já entrou, que nem o Shogun, a inspiração dele foi o irmão dele, como eu tive o meu também. Então eu tive um norte, né? E eu vi o Anderson, eu vi como é que era feita a cabeça do cara. O Anderson sempre tinha um aluno que ele carregava, que fazia manopla para ele. Então sempre teve é legal você pegar o que os campeões faziam, mas naquela época não tinha que nem hoje. Pô, vem aqui, vou me arrumar, dava uns conselhos. Os caras não davam conselhos, se queria aprender era apanhando deles e vendo como eles faziam. Então era uma outra forma de aprendizado. E para você aguentar o aprendizado, você tinha que ficar quietinho ali no lado do cara, aguentando os treinos doidos do cara, as paradas dos caras. Mas era um treino doido que hoje em dia é o que a galera tá fazendo, né? Boa, Dida. E, cara, em que momento que você pensou em criar o teu próprio time, cara? Momento da tua saída da chutebox, e qual foi o teu maior desafio na criação ali do próprio time? Né? Na verdade, foi quando o mestre saiu da chutebox, né? Então, a gente estava sendo com o mestre da série de chutebox. E eu, como sempre fui atleta e treinador, muita gente que já colava comigo. Eu mesmo com 20 anos, 23 anos, eu tinha um monte de atleta que dependia de mim já. Que fazia manopla, que os caras gostavam de mim. Eles falavam, pô, bicho, se você sair um dia e abrir uma parada, eu tô contigo. Porque os caras sabiam que eu sempre também gostava desse lado, sabe? Então, eu, mesmo competindo, eu tinha dava minha atenção pros caras ali, ensinava meus golpes. Eu era um cara que sempre trabalhava essas duas visões, né, de treinador e atleta. E daí quando o mestre foi embora, eu falei, bom, agora o momento de abrir minha academia, né? Então foi essa hora que eu abri, mesmo eu lutando, eu tava dando aula, eu tinha meus horários, mesmo eu lutando, eu tinha meu horário profissional, eu dividia, né? Como eu dava aula de manhã, eu não treinava de manhã, mas eu treinava à tarde, fazia meus horários separados. Mas eu falei, não, eu tenho até os 30 anos aí pra ficar nessa de lutador, né? Depois disso eu vou me focar 100%, vou me aposentar. E óbvio que tem os caras que até hoje eu lutaria, que é um exemplo, um Boacal da vida, um Sunshine, um cara que tem que ter um grande nome, assim, que vale a pena, que não é por dinheiro, é pelo, quem é o cara ali, é um cara que tem um nome muito forte, que eu lutar com ele vai ser uma grande oportunidade na minha vida, um próprio exemplo, um Popó da vida, pra mim lutar com um cara desse, cara, tipo, eu sei que é uma coisa que não vai acontecer, mas se acontecer é um cara que por esse cara eu me volto, que não é fácil você treinar, você botar o teu na reta. Hoje em dia eu tenho muito a perder se eu me apresentar mal. Eu tenho um time, né? Então eu tenho que fazer tudo certinho, tenho que baixar peso, tenho que lutar bem. Então assim, hoje pra mim lutar não é dinheiro, é quem tá do outro lado, né? Então, tipo, não tem interesse nenhum em voltar a lutar, mas que eu falei, esses caras são os caras da minha idade, são os caras que tem um nome 3 vezes maior do que o meu, tipo, são os caras aí que todo mundo conhece mundialmente. Mas então, tipo, é uma coisa que eu falo, cara, só se for Boacal, só se for um Popó, só se for um Sunshine, tipo, sabe, uns caras assim que, tipo, nunca vai acontecer. Então, pra mim tá tudo certo se não acontecer. Mas se quer ver eu sair na mão, me chama esses caras aí que, aí pra mim, me motiva. E é de graça. É só porque eu sei que, é os caras que eu sei que, pô, pra mim vale muito eu lutar com eles. Falando, assim, em grandes nomes, a sua academia revelou grandes nomes também ao longo dos anos. Quem que você aponta hoje como os maiores nomes da equipe? Hoje eu tenho, assim, quem está despontando forte, né, dentro da equipe, que é o Bruno Huck. O Bruno Huck está vindo numa trajetória boa aí, engatou. A gente teve, é legal que a gente teve uns ajustes, né, o Bruno Huck, ele é um atleta que ele chegou cru na minha mão, né, ele só tinha a parte do judô ali, jiu-jitsu, acho que era uma faixa roxa ali. E eu lembro que eu falei pro Huck, em 4 anos você tá no UFC, cara. Ele mais faz isso. Luta e boxe, luta kickbox, e o Huck fez todo o trabalho, né? Ele fez a parte dele. E é um cara que daí começamos a lutar, ele começou a pegar gosto do strike, começou a desligar os caras. E daí, mas ele que esqueceu do chão dele, esqueceu da queda dele. Eu falei, voltamos. Inclusive as nossas derrotas foram por causa disso, sabe? Por essa insistência de querer ficar batendo na cara dos outros.
Mas que bom que o Hulk, na categoria dele, ele é nocauteador, ele bate, ele derruba, então ele tem um punch muito forte, tem uma visão de luta em pé. Parece que a gente tem o wrestling, essa combinação de queda, de jiu-jitsu, ele se torna uma arma perigosíssima. E a gente conseguiu resgatar isso, tanto que ele engatou aí 2 vitórias seguidas. Agora a gente achou certinho o trabalho que é com ele, para a gente despontar. E eu também tenho outros atletas aqui que estão despontando, tem o Marcelo Indomável, o Kaique Brito, o Killer, o Machado, são atletas aí que é o próprio Samuel Caveira, que tem uma oportunidade agora que vai lutar pelo Contender. Então são atletas que estão com a gente ali já há um bom tempo, que a gente sabe que já vão chegar com um projeto de ser campeão do cinturão. Não é cara que eu só botei aqui para lutar e valeu. Não. Quando eu apresentar um atleta Brasília TKO e entrar no UFC, porque esse cara ele vai chegar já com... Se eu botei um cara de 93 quilos, ele tem, que nem tem o Brents hoje, ele tem total potencial de ser campeão da categoria. Então, quando eu apresentar um cara, é porque ele tem potencial a ser campeão do cinturão da categoria. Boa, Dida. E, cara, essa nossa série, Terra Fria, Sangue Quente, é justamente sobre Curitiba aí, né, cara? Curitiba é um grande celeiro, né, de atletas aí. E, cara, o que você acha que a cidade tem de especial, assim, cara, por que a cidade revelou tanto talento, assim, na luta, cara? Eu acho porque aqui em Curitiba é fácil você manter o treinamento. Curitiba é uma cidade pequena, em 15 minutos está no aeroporto, né? Então é uma rotina boa, as pessoas têm muito acesso. A Chutebox fez um grande trabalho, a Chutebox, eu diria, né? A Chutebox e o Jiu-Jitsu, no auge dessa rivalidade, ela espalhou bastante a luta, né? E hoje em dia a galera que treinava antes, que era aluno, hoje são juiz, advogado, dono de loja, dono de empresa. Então hoje a galera tem uma ajuda financeira, é fácil arrumar um patrocinador, a galera entende, a galera respira a luta. E sem contar que todo mundo saiu da mesma barriga aqui, né? Eu falo, todo mundo é da mesma mãe aqui, né? Que é a Chutebox. Então todo mundo tem esse espírito aí de porrada, de violência. A galera veio dos mesmos, tipo, treinou ali a raiz, né? A árvore é uma árvore cheia de folhas, né? Então essa árvore foi uma árvore grande, que foi a Chutebox, que todo mundo aprendeu a dar aula, entendeu, todo mundo teve acesso, nem que seja por um mês, um ano, todo mundo passou pela Chutebox. Então isso fez todo mundo se espalhar, mas todo mundo trabalha no mesmo método, né? Então, que é treino duro, e tem informação de treinamento, sabe direcionar um treino bacana, de luta, sabe montar uma planilha de treino, sabe construir um atleta, sabe... E aqui tem muitos eventos, todo final de semana tem um evento, então isso é uma coisa muito boa também, que faz girar os lutadores, né? E você estava falando da sua experiência, que além de técnico, você foi atleta, você chegou a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Como que você acha que a sua experiência dentro do ringue influenciou a sua forma de treinar e motivar os seus atletas? Porque existe muito treinador que nunca lutou na vida. Eu acho isso um absurdo, né? Mas tem. E, inclusive, tem muita gente que faz trabalho bom, mas minha opinião, eu sou contra isso. Tanto que eu falo, quem cola comigo tem que ser de verdade, né? No mínimo o cara tem que fazer uma luta amadora ali, se for para dar aula e tal. Tanto que eu falo pro lutador, se você não for um bom lutador, você vai ser um bom professor. Então eu vou te ensinar, porque vocês estão vendo na frente de vocês, eu tive essas duas opções. Eu tive o auge da parada da luta e tive o auge do treinador. Então já tive o cinturão do UFC como treinador e dos outros eventos. E eu falo pro cara que... qual que era a pergunta mesmo que eu acabei esquecendo? Como que isso influenciou você dentro do ringue e como que você motiva os seus atletas? Então, que nem eu falo, quando eu estava sendo atleta, como eu tive meu mestre como exemplo, quando ele falava uma coisa, por ele ser lutador, aquilo entrava na minha cabeça, tipo, eu não questionava em nenhum momento, porque eu sabia que ele era pro meu melhor. Então, quando vem uma informação de um cara que era teoria, eu nunca passei por isso. Todos os treinadores que passaram na minha mão foram caras que foram bons na luta e hoje são treinador. Mas eu sabia que, falei, cara, não, para ter moral nos leões, você tem que ser um leão. Tem um general da batalha que fica em cima do cavalo e manda os seus guerreiros ir para a guerra e fica olhando a batalha de binóculo. E tem o general que fica com a espada no lado da frente da galera gritando, vamos, e eu sou esse, que estou no campo da batalha, que estou junto, passei por todas as situações que o atleta passa, já lutei, arranquei 8 quilos num dia, já lutei machucado,
já ganhei de cara que eles falaram que eu nunca ia ganhar. Então eu já passei por todas as situações que um atleta possa passar. Então quando eu converso com o cara, eu já corto toda a história triste que ele possa imaginar e querer me convencer. Eu falo, cara, por um lado é bom, por um lado é ruim. Eu já perdi atleta por ser muito durão, por não ser a mãe ali, né? Às vezes ele vai ter só o lado do pai ali, boa, isso. Como tem atleta que gosta, e como tem atleta que quer esse cara aí que nunca lutou na vida, que faz mais o parte da mãe, que pega o cara na mão, que sabe, que trata o cara igual um mimado. Então, eu trato esse cara com mão de ferro, sabe? Obviamente eu estou me adaptando, estou melhorando esse lado, porque eu acho que a gente sempre tem que entender o cara do outro lado ali, né? Então, a gente está indo numa eterna evolução, né? Então, eu aprendo muito com eles, aprendo com meu filho de 10 anos de idade. Eu achei que ser pai é falar isso e manda e faz, e não é. Tem todo um trabalho, tem todo um trabalho mental, uma psicologia por trás disso, para não perder um atleta por besteira, sabe? Então, assim, eu sempre falo, o lutador que está na porta 1, esse cara nunca vai se ofender comigo. Mas o lutador que está na porta 3, o que é 3? Porta 3, porta 2, porta 1. Porta 3 é aquele que, quando você abre a porta de uma academia, todo mundo é lutador. Você olha assim, mais de 100 pessoas treinando. E que você que está olhando acha que todo mundo é lutador. Mas quem está no tatame sabe, ó, que esse cara aqui está aqui de vez em quando, esse cara aqui não treina, esse cara aqui treina todo dia. Na porta 2 já tem 20 pessoas, que é o cara que já cuida da dieta, é um cara que já tem um nome, é um cara que já se preocupa com tudo. E a porta 1 é o campeão, é o cara que quer o cinturão, é o cara que quer ser o melhor. Então esse cara não se ofende comigo. Agora o cara da porta 3, que é aquele turista, esse cara se ofende comigo, porque eu dou duro. E ele não entende o que eu falo. Não vai entender mesmo, porque ele não passou daquela fase ainda. Mas eu respeito o processo dele. Então ele está naquele processo, ele vai evoluindo. Então eu quero ver o cara evoluindo. Então por eu ser um treinador de verdade, que passou por tudo que eles passaram, e ter uma grande experiência nisso, então a minha experiência tem um grande valor. E eles têm que usar isso ao favor deles, né? Maravilha, Dida. Cara, a gente agora tem uma parte aí da entrevista, cara, que não tem como não falar, que é esse desafio histórico do Wanderlei Silva com o Belfort, e você é o principal treinador aí do Wanderlei Silva, cara. Quando que chegou para você essa missão, cara, e como que você tem encarado isso aí, bicho? Essa missão já era para ter sido realizada lá no TUF 1, né? Wanderlei treinando ali, mas ali os dois estavam mais lutadores, né? Treinando mais, não tinha aquele break de aposentadoria, né? Eles estavam no hype de luta e tal, mas nada mudou. Então todo esse intervalo aí que deu aí deles, nada mudou, a rivalidade deles é grande. O Wanderlei Silva, a galera fica perguntando, porra, vai ser igual ao do Vitor do Sony? Não vai ser, prometo pra vocês que não vai ser. O Wanderlei Silva todo mundo conhece, ele entra pra matar ou morrer, então isso daí, da parte nossa, vai ser de verdade, vai ser, o Wanderlei vai com tudo mesmo, e com uma luvinha de 12 onças ali, uma luva bem pequena. O Wanderlei Silva é um cara que tem um punch muito forte. O Wanderlei Silva tem um punch de um cara de 130, 140 quilos ali. Então, na hora que ele bate ali, é tipo um choque no cara. E com a violência e com a experiência dele. Então, a gente já montou uma tática, a gente já tem uma tática para ganhar no Vitor. Então, a gente já está trabalhando em cima disso. O Wanderlei também quer muito essa luta, ele está se dedicando demais. O Wanderlei, no mínimo, 2 treinos por dia ele está fazendo ali dele, o treinamento dele. Então, ele tem os sparring, tem a manopla, tem a parte física. E o Wanderlei, cara, é muito legal trabalhar com ele, que ele é... Por isso que ele foi foda por muito tempo, sabe? Não questiona treino, ele faz o que é pra fazer. Ele sempre se comporta como um aluno ali, sabe? Tipo, ele não questiona nada. É pra fazer isso. Ele vai, bom, ele se comporta como um aluno faixa branca. Pela história dele, ele poderia ter alguns mimos, né? Não queria fazer isso, Tipo, ele acredita 100%, não só comigo, com o preparador físico, com todo mundo ao redor dele que trabalha com ele. Essa é uma grande qualidade do Wanderlei, porque isso facilita muito o nosso trabalho. Então, eu com o Wanderlei já trabalhei bastante, algumas lutas, a gente já teve grandes vitórias, grandes desafios, né? Então, a gente tem muita coisa boa para contar na nossa parceria. E para mim é uma grande honra. Imagina, eu entrei na academia me inspirando nele. Ele, Ramon Deck e Mike Tyson eram minhas inspirações. Daí, depois, comecei a treinar com o cara no tatame, depois virei treinador do cara, depois hoje sou treinador do filho dele. Então, para mim, isso é uma grande... tem um grande valor tudo isso, cara, e eu valorizo tudo isso. Então, da minha parte também, eu já ganhei de 3 canhotos, já treinei várias vezes meus atletas para ganhar de canhoto. Então, eu desmontei o jogo do Lyoto Machida, que é canhoto, que ninguém desmontava, com o atleta Shogun.
Então eu tenho uma grande experiência nisso, no boxe também tenho uma grande experiência ali na luta, né? Que eu falo, a gente não tá pegando nenhum boxeiro olímpico ali do outro lado, é um cara do MMA, é um cara que gosta o jogo dele é de boxe, mas não é tudo isso. Se o Vanderlei fosse lutar com o Popó, aí sim seria uma outra história. Mas dentro do mundo do boxe, a gente tem muita informação, não tem nada de novidade, nada de bicho de sete cabeças. Trabalha aqui, joga pro ângulo, faz isso, faz aquilo. Então, assim, não tem nada disso, sabe? Então a galera acha que o Vanderlei, ele tem um biotipo, ele tem um estilo de luta dele, ele vai apresentar aquilo, mas a gente tem uma tática que a gente está construindo, tem um trabalho a ser feito, e não tem nada de novidade, nada que o Vandy não saiba. Você pode pegar o melhor treinador hoje para ele. Pega o treinador do Mayweather e joga para dar aula pro Vanderlei aqui. Tem nada de novidade. Tem soco reto, soco pro lado, soco de upper, movimentação, sai, volta, ergue a mão, defende, sai. Tem nada, eu tô desde os 11 anos nessa. Já morei fora nos Estados Unidos, já entrei na academia de boxe, já treinei com o cara, já treinei com o boxeador. Não tem nada que o Vandy não esteja precisando de informação. Eu até falo aí ao meu mestre, o Mike Tyson poderia ter qualquer treinador treinou com o meu mestre ali, e o meu mestre me bote qualquer, faça um desafio. Pegue qualquer manopleiro e pegue eu aqui, faça uma manopla, bote 5 lutadores e eu pego 5 lutadores de boxe ou não de boxe, como ele quiser. E eu puxo manopla, não vai faltar nada de informação, nada. O cara vai sair, vai bater, tem um time na parada. Essa é uma qualidade minha, eu me desenvolvi, eu ensino os caras a puxar manopla, eu faço o cara jogar a mão na minha cara, eu pego a mão dele no ar ali, ó, pá, 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 pá. Eu nunca fiz manopla pro cara, em 2 minutos eu já tenho o tempo dele, já sei de movimentação, já jogo, eu faço uma luta com o cara com a manopla. Então assim, não tem nada desses papinhos de não sei o que, não precisa. O Vanderlei tá tudo certo, tá bem, ele vai tirar onda, ele vai. Eu acredito na vitória do Vanderlei Silva piamente, que ele tem grandes chances ali de pegar o do Vitor Belfort até o terceiro round. Até o terceiro round ele tem um grande plano para fazer uma grande luta. Se for para os outros, se passar disso, está tudo certo, ele está preparado condicionalmente, mentalmente. Mas o nosso plano é que nesses 3 rounds aqui vai acontecer de tudo. E você falou muito da disciplina do Vandy, e acho que muito graças a isso ele hoje é uma lenda desse esporte, né? Eu queria saber como que é a relação de vocês fora do tatame hoje e o que mais te impressiona nele. A humanidade dele ali, né, da parada, da simplicidade dele. Ele é um cara que ele é muito simples. Eu sempre falo isso para meus atletas, né? Não só meus atletas, às vezes eu vejo atletas de outras academias se comportando. Aí vê os caras chegando fã, os caras querendo se fugir de fã e tal. O Vanderlei sempre fica de pé, levanta, tira foto, organiza a galera. A gente, todo mundo tira foto. O tratamento dele com as pessoas. Isso é uma coisa assim do Verdun, né? Os caras que eu tenho contato. Eu falo, cara, os caras são muito grandiosos, sabe? E é legal de ver isso. Então, às vezes o Vanderlei treina aqui com os atletas. E eu falo para os atletas, aprenda. Chega, chama ele no canto, tira as curiosidades que vocês têm, os medos de vocês, o que vocês fazem. O Vanderlei tem mais de 50 lutas. Pô, e vocês têm com 6 lutas. Pergunta pra ele como é que é ficar nervoso. Ele fica nervoso, ele tem a parada dele. Normal, mas tudo isso é controlado, tudo isso é programado. Então, ver essa humanidade dele, de como ele trata as pessoas, a simplicidade dele, isso é uma coisa, com tudo que ele tem, né? Ele poderia ser muito mais, evitar isso, sabe, mais boçal, mas pelo contrário, a simplicidade dele é muito legal. Maravilha, Dida. Cara, brigadão pelo teu tempo aí, já estamos quase no horário do teu treino aí, cara. Te agradeço muito, cara, por participar. Sucesso aí, cara, que dê tudo certo, que o Vandy possa sair com essa vitória aí, cara. Tamo junto. Valeu, Diogo, Paola, obrigado pela atenção mais uma vez aí, a gente divulgando um pouquinho os bastidores, o trabalho com o Vandy. E, como sempre, Curitiba sempre vai estar com os diamantes, eu tenho muito diamante guardado aqui na minha fábrica. O Brasil, por isso que eu fiz o nome da minha academia aqui, ó. Por isso foi um dos motivos que eu fiz o nome da minha academia, Brazilian TKO. Poderia colocar qualquer nome, Gorilla Fight, Gorilla Combat, mas quis fazer Brasília por quê? Porque o Brasil é o melhor nesse esporte da porrada. E isso eu nunca vou deixar ninguém se aproximou de mim. Eu vou fazer o cara criar essa mentalidade, porque tem que valorizar. A gente tem a nossa dificuldade e mesmo assim a gente brilha perante isso. E vamos que vamos. Muito obrigado por esse bate-papo e boa semana a todos.
Show, valeu Dida, valeu Paola, grande Obrigada. abraço galera, deixa o seu like aí, se inscreve no canal do 12 Esportes e tamo junto.